No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode montar uma carteira de investimento em ações para receber dividendo todos os meses, levando em consideração a estratégia utilizada por Luiz Barsi, o maior investidor individual da Bolsa de Valores brasileira, ou investidor por CPF, maior investidor no nível CPF da nossa Bolsa de Valores. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Robson Andrade. Bem-vindo ao canal Mente de Milhão. Aqui eu falo sobre diversos assuntos relacionados ao mercado financeiro. Se não é inscrito no canal, te convido a se tornar mais um inscrito, me acompanhar por aqui e deixar o seu gostei nesse vídeo também, para que ele possa ser divulgado para mais pessoas, beleza? E hoje eu vim falar um pouco sobre a metodologia Barsi de investir, que para algumas pessoas pode ser até algo complexo, mas é uma estratégia até simples, né? No requisito assim, nos critérios que o Luiz Barsi sempre utilizou para que hoje ele se tornasse e é um dos maiores investidores e recebe milhões e milhões de dividendos diariamente, mensalmente e anualmente, né? É bilionário no caso, não é nem milionário. O Luiz Barsi já é um bilionário e claro que ao longo da sua vida ele também trabalhou bastante em diversas áreas, exerceu diversas atividades e ao longo do tempo veio aportando em boas empresas. E alguns dos seus requisitos, né, nos critérios que o Luiz Barsi sempre utilizou, e a maioria dos investidores copiaram e copiam isso dele até hoje para se investir, é investir diretamente em empresas que são de setores perenes, empresas que, querendo ou não, em um cenário de econômico ruim, em um cenário de uma situação ruim, né, do Brasil, no nosso caso aqui, que impacte nas empresas, essas empresas de setor perene são as empresas que menos vão ser impactadas, ou as últimas a serem impactadas em um grau muito menor do que outras empresas de algumas atuações de alguns segmentos. E essa é basicamente a estratégia dele desde o início, desde quando ele começou a investir em ações de empresas. Claro que não é só, né, investir em empresas do setor perene, aí vem todas as outras questões. Empresas bem estruturadas, com ótimos indicadores financeiros, né, com os seus balanços apresentando bons números, empresas que pagam dividendos anualmente, até porque um dos intuitos dele era gerar renda passiva ao longo dos anos e depois utilizar esses mesmos rendimentos para reinvestir e, consequentemente, empresas sólidas, né, empresas que não estejam envolvidas em escândalos e empresas que tenham bons números, que estejam descontadas com seu preço justo, para que ele fosse comprando ao longo do tempo. E isso pode ser utilizado até hoje para compor uma carteira de investimento, né? Existe até uma abreviação da estratégia dele que é voltada para empresas de alguns segmentos, que são segmento bancário, segmento elétrico, segmento de saneamento básico e também de telefonia, né? Juntando o início de cada uma desses segmentos, nós temos aí um método chamado de BEST, né? Muitos investidores chamam de BEST, e é falado assim no mercado financeiro. O BEST, coincidentemente, no inglês, é a tradução do BEST do inglês para o português, é basicamente o melhor, né? Ou simplesmente melhor. Então, tem essa analogia que não tem nada de referência com investimentos, mas é só um trocadilho entre BEST e melhor do nosso português. E claro, são empresas dos segmentos mais perenes e mais seguros que nós temos. E a partir dessa informação nós podemos levar em consideração todos os outros critérios que são importantes para se investir, considerando setores perenes. Se eu vou investir em uma empresa hoje, o que eu desejo? O que eu olho na empresa? A primeira coisa que eu vou olhar são para os seus números, né? Não só simplesmente para os dividendos de forma imediata, mas eu vou olhar perspectiva de crescimento, como que a empresa se comportou nos últimos 5 anos, vem crescendo seus lucros, como que vem os dividendos, paga uma boa parte do seu lucro, seu payout, que é uma porcentagem do seu lucro, é pelo menos acima de 20% o pagamento desses dividendos. Então existem vários critérios, né? Não é só simplesmente empresas do setor bancário, elétrico ou de saneamento básico. Mas dentre esses setores perenes, que é a base da estratégia do Luiz Barsi, e ao longo do tempo ele mesmo sendo um dos maiores investidores, ele acertou em muitos momentos, errou em outros também, né? Isso acho que é algo comum de todo investidor, acertar em algum momento e errar em outro. E claro, ele também teve as suas percas ao longo do tempo. Porém, se sobressaiu pelas escolhas e pela boa seleção que ele buscou sempre manter como padrão, né? Sempre que fosse comprar uma empresa, levar em consideração essas informações, o tipo de setor de segmento que aquela empresa atua. Para os dias de hoje, né? Até porque o Luiz Barsi tem idade de ser quase meu bisavô, se duvidar. E claro que para a época que ele começou a investir,
o cenário econômico era outro, a situação econômica do país era outra e diversas outras coisas eram totalmente diferentes há 40, 50, 60 anos atrás. Mas, para os dias de hoje, adotar esse tipo de estratégia pode ser até uma forma de você proteger mais o seu patrimônio, porque você está investindo em empresas que têm ali solidez, né, em seus segmentos e já são, consequentemente, de setores perenes. Tanto empresas elétricas, bancárias, empresas de saneamento, são empresas que geralmente têm o foco em quê? Em prestar serviços essenciais ou vender produtos essenciais. Uma empresa, por exemplo, uma empresa de eletricidade, ela faz o quê? Ela presta serviço de distribuição de energia, tanto na questão de distribuição quanto geração e toda a questão de manutenção também, né? São vários serviços inclusos no mesmo segmento. E hoje quem vive sem energia? Ninguém. No mundo inteiro precisa de energia elétrica e no mundo inteiro existem empresas que prestam esses serviços e o consumidor vai lá e paga mensalmente para ter aquele serviço, né? Para ter o conforto de ter energia na sua casa. Ou em algum momento ou outro pode fazer um gato também, né? Acontece muitas vezes. Mas é mais ou menos essa ideologia de investir em boas empresas com bons números. E eu vou até mostrar um pouco para vocês também como você pode montar, através dessas informações, uma carteira de investimento do computador, para ficar até melhor de você buscar também e pensar em uma estratégia simples para você começar a investir e montar a sua carteira de investimento. Outra coisa muito importante, né? Além de ser empresa do setor perene, a ideologia do Barsi sempre foi comprar empresas visando o longo prazo. Ou seja, eu estou investindo hoje em uma empresa que eu não tenho pressa, eu não tenho um prazo definido para venda, a não ser que seja por motivos lógicos, né? E óbvios, aí sim eu vou vendo a ação daquela empresa. Ele sempre investiu olhando para o longo prazo, com a questão de gerar valor àquela empresa que ele acabou investindo. E não um perfil especulativo, né? Comprei hoje, valorizou 10 centavos, eu vou e vendo amanhã. Esse tipo de estratégia também pode funcionar para algumas pessoas, né? No mercado financeiro também existe uma quantidade muito grande de especuladores e inclusive são esses mesmos especuladores que muitas vezes podem influenciar no preço de uma ação, né? E não que ela vai perder o seu valor, vai deixar de ser boa ou ruim. Mas o seu preço ele está muito ligado a essa questão de ser especulador, de especular ou não especular. O preço, né? É um movimento ali entre compradores e vendedores que geralmente se comportam diariamente aí nos pregões das bolsas de valores, não só no Brasil, mas do mundo todo. Vou mostrar para vocês agora uma forma de você montar uma carteira de investimento com base nessas empresas de setor perenes. Vou mostrar algumas empresas e vou também falar sobre a questão dos dividendos, né? Se a estratégia, a intenção é investir para receber todos os meses, existem empresas que dá para fazer, você pode montar essa estratégia e, claro, receber mês a mês um rendimento, um provento de uma empresa diferente, levando em consideração a estratégia do próprio Luiz Barsi. Vamos começar, por exemplo, falando de bancos, né? Quais os bancos têm ótimos números e são boas opções para se estudar e analisar. Existem muitos bancos hoje, principalmente bancos privados, né? Existem bancos governamentais e é um dos primeiros segmentos ali que o Barsi leva em consideração para sua carteira de investimento. Existem empresas, por exemplo, como o próprio Banco Santander, que tem números interessantes. Você pode pesquisar sobre o Santander, SAMB 11 ou SAMB 4, vai depender de qual ação que você deseja comprar. E aqui no Status Invest tem diversas informações a respeito do banco, né? Você pode acompanhar a cotação, tem indicadores financeiros também. Uma coisa que o Luiz Barsi sempre considerou é seu preço justo, né? Se a empresa tem uma ação barata ou não naquele momento. Um exemplo aqui do Santander, o PVP, que é o seu preço em relação ao seu valor patrimonial, é de 0,9. Ainda é descontado, né? Ainda está barato em relação ao que ele realmente vale. E é uma opção até interessante para quem quer investir no setor bancário. Outra coisa, a questão dos crescimentos, dos lucros, das receitas, a margem líquida. A margem bancária, a margem líquida do Santander de 9,3%. Existem outros bancos que têm uma margem um pouquinho melhor. Aqui é só um exemplo, né, de um banco. E aqui tem outra coisa interessante também, que é este mapa de calor aqui que mostra a melhor, né, a melhor combinação ou o melhor período respectivo que aquele banco vai pagar ou aquela empresa em si vai pagar um provento. É tipo um histórico de todos os anos, em qual mês a empresa pagou ou provavelmente vai pagar dividendos, né? Podemos ver que aqui a maior frequência de pagamento de dividendo do Santander é no mês de fevereiro. Então aqui você poderia já avisar em receber proventos no mês de fevereiro de todo ano, ações do Santander. O Santander é uma boa instituição financeira também, né? Um banco muito consolidado, um dos maiores que nós temos aí no mercado de ações e, claro, em atuação no nosso
nosso país e em outros países também. A origem do Santander, se eu não estou enganado, é até espanhola. O fundador do Santander é espanhol e é um ótimo banco e tem alguns indicadores muito interessantes também. E no mapa de calor aqui a relevância, né? Podemos ver que desde 2017 até o ano atual, em todos os meses de fevereiro o banco pagou dividendos ou juros sobre capital próprio. E também teve alguns outros períodos aí, alguns momentos também durante os anos que o banco também pagou, por exemplo, em maio, né? A segunda melhor perspectiva de pagamento de proveito do banco é em maio ou fevereiro. Então, fevereiro e maio são as épocas respectivas que esse banco vai pagar dividendo. E isso é uma informação que eu tenho relevante. Outro banco que também é muito bom, mesmo sendo um banco de origem estatal, é o Banco do Brasil. Um banco que tem ótimos números e tem o seu preço descontado também. O banco paga em média ali 8,4% em dividendos. O seu preço hoje das ações é de R$ 27,00, até alguns dias atrás era de quase 60, mas houve um desdobramento das ações, né? Não muda em nada na questão de desempenho do banco, não muda em nada, apenas a quantidade de ações que quem tinha uma acabou ficando com 2 ações na sua carteira de investimento. Desdobramento de ações e agrupamento é algo muito comum no mercado financeiro. Então, quando você escutar falar agrupamento e desdobramento de ações, isso aí não vai impactar em nada, só na questão mesmo de quantidade de ações que você vai ter a mais ou menos, mas o valor investido vai ser o mesmo. E o Banco do Brasil também é um banco que tem mais de 100 anos de história, é o primeiro banco privado, basicamente, que existiu no Brasil, né? Foi o primeiro banco fundado no Brasil. E a margem líquida do banco já é muito melhor que até do próprio Santander. Aqui já é uma margem líquida de 12%, no Santander de 9%, mas são 2 opções de banco que tem o seu preço descontado, né? Aqui o preço também, o PVP do Banco do Brasil é de 0,95, um pouquinho até acima do que o Santander, mas outra ótima opção. E aqui no mapa de proventos também existem algumas combinações, geralmente de quando o banco paga os seus dividendos, geralmente de forma trimestral, nos meses de março, setembro ou agosto e depois em novembro, né? São os 3 meses de prevalência aqui dos dividendos. A maior parte foram pagas aqui no começo do ano, no primeiro trimestre, depois no segundo trimestre e lá no terceiro trimestre do ano também, ou no último trimestre ali, no final do ano. É basicamente, aqui a melhor combinação é claro, março e setembro, né? Então são os meses que esse banco paga dividendo, ou até mesmo pode acontecer um juros sobre capital próprio nos meses aqui que também incluem setembro ou novembro dentro desses. Então você pode receber tanto dividendo em março ou setembro, quanto um juros sobre capital próprio em outro mês aí fora desses dois, que é mais certo que o banco vai continuar mantendo a sua frequência, né? Podemos ver aqui que desde 2016 o banco sempre pagou dividendo nesses meses. E aí você já pode pensar nisso para montar a sua estratégia. Poxa, eu tenho lá o Santander que paga em fevereiro ou paga ali em agosto, e aqui eu tenho um que paga em março e setembro. Então já tem meses distintos ali de todo ano para receber dividendos daqueles 2 bancos, certo? É mais ou menos essa ideologia de investir estrategicamente em ações de setores perenes, com bons indicadores financeiros, para o longo prazo, é claro, e que paguem dividendos para você diversificar sua carteira, ter uma carteira mais sólida e, consequentemente, essa é basicamente a estratégia que o Barsi utilizou a sua vida inteira para investir nas ações. Agora vamos pensar um pouco também sobre empresas do setor elétrico. Vamos pegar, por exemplo, Taesa, uma ótima empresa, tem ótimos indicadores, uma boa empresa e é uma das que tem mais investidores aí do setor elétrico também. Taesa tem ótimos números, essa ação que é a Unity de código 11 custa R$ 35,00, existe de código 3 e 4 que é um pouquinho mais barata, digamos assim. Essa empresa também paga dividendos em diversos períodos, né? Tem ótimos indicadores, não vou me aprofundar na questão dos indicadores porque senão o intuito do vídeo não é nem esse, mas sim falar de como você pode ir adotando a estratégia para montar a sua carteira, mas as empresas que eu estou mostrando são empresas que eu gosto bastante dos números, tá? Não vou me aprofundar. Se você desejar que eu fale um pouco sobre alguma empresa, pode deixar nos comentários que eu pego e faço um vídeo depois só sobre aquela empresa, sobre a minha opinião, o que eu imagino e eu esperaria daquela empresa sendo ela fazendo parte da minha carteira de investimentos. Então deixa aí nos comentários, né? Podemos ver que a Taesa, uma empresa que tem uma margem de quase 50%, uma margem líquida quase ali praticamente o seu lucro líquido após os custos e despesas, né? E no mapa aqui de eventos corporativos, a frequência de pagamento maior da Taesa é no mês de dezembro. A maior frequência dos pagamentos de dividendos da Taesa é aqui
no mês de dezembro, né, seguido do mês de maio. Então são os 2 meses que essa empresa geralmente paga dividendos. A frequência dos últimos praticamente 10 anos são nesses 2 meses. Outra forma de você marcar, né? Eu quero receber dividendo em março, em janeiro e fevereiro. Então vou pesquisar empresas que estão dentro desses setores do BEST que pagam dividendos nesses meses. E aí eu vou mesclando ali para eu receber dividendo mês a mês, né? Mês de janeiro eu recebo, por exemplo, do Banco do Brasil. Lá em junho eu vou receber de Taesa. Em fevereiro eu vou receber de Santander. No outro mês eu já vou receber de outra empresa. E assim vai, né? E assim sucessivamente. Essa Taesa é uma empresa que paga nesses 2 meses respectivamente. E é uma empresa do setor elétrico muito boa. Outra empresa do setor elétrico também que eu gosto bastante. CEMIG. Outra empresa também do setor elétrico. Companhia de Energias de Minas Gerais, né? Companhia Elétrica de Energia de Minas Gerais. Tem assim a atuação estatal do governo do estado de Minas, mas é uma empresa muito boa também, com ótimos números. E aqui a sua ação custando a R$12. E no mapa de calor podemos ter uma noção também de quando ela paga dividendos, né? Tem ótimos números, o PL da empresa é bem interessante. O PVP dela está um pouquinho mais elevado. Empresas geralmente do setor elétrico têm um preço em relação ao seu patrimônio um pouco mais elevado, né? Isso mostra o interesse do investidor. O PVP ele se eleva em consequência do preço das suas ações se valorizando, né? Do aumento do preço das suas ações. E se o preço sobe é porque há interesse do investidor. É basicamente a regra básica das básicas assim, do comportamento de preço do mercado, de como que os preços se comportam, né? É oferta e demanda, basicamente é quem manda nos preços. Mas é uma empresa muito boa essa CEMIG também. E a frequência dos seus dividendos aqui, do pagamento dos dividendos, é em junho e dezembro. Então vocês percebem que ao longo dessas empresas que eu mostrei, cada empresa tem um perfil de pagar no devido prazo do ano, mas todas pagam dividendos. E aí você consegue ir alocando, né? Eu tenho empresas que pagam em setembro, empresas que pagam em março, empresas que pagam em maio, empresas que pagam em junho e dezembro aqui, como é o caso da CEMIG. E eu consigo ir comprando empresas e mantendo essa frequência, né? Alguns meses eu vou receber um pouco mais, outros um pouco menos, porque algumas empresas podem até se coincidir pagar no mesmo mês dividendo. Então vai acontecer essa oscilação, mas você nunca vai deixar de receber um dividendo, um rendimento ali. Você pode utilizar até para outra coisa, né? Para esse dinheiro, para pagar uma conta, para reinvestir esse dinheiro novamente em outras empresas, que é basicamente o que você deve fazer quando você quer montar uma carteira por longo prazo. Aposte, mas os dividendos, reinvestir esses dividendos ou em ações ou em fundos imobiliários, e assim você aumenta e potencializa os seus investimentos, né? Aqui falamos já sobre setor bancário, sobre setor elétrico. Vamos falar sobre, por exemplo, Sanepar, uma empresa do setor de saneamento básico, Companhia de Saneamento do Estado do Paraná, uma ótima empresa que faz prestação de serviços de distribuição de água e esgoto, né? Saneamento básico, serviços essenciais, como eu falei. E é uma empresa muito boa também, que tem ótimos indicadores e com certeza é uma empresa que dá para montar aí uma carteira de investimento levando em consideração os setores perenes. É uma empresa que ainda hoje é descontada um PVP de 0,884, bem abaixo do seu valor justo e com ótimos números, uma margem líquida de quase 25%. Outro indicador muito bom, crescimento, né? Sempre que você for investir em uma empresa, analise indicadores de crescimento. Crescimento da receita, crescimento dos lucros, crescimento de margem também. Diminuição dos indicadores de dívida e aumento dos indicadores de desempenho e eficiência. É uma regra básica. Essa empresa, Sanepar, tem o hábito de pagar, né? Pelo menos os últimos dividendos que ela pagou desde 2018, todos foram pagos no mês de junho. Então, mais uma empresa que você também já sabe quando ela vai pagar dividendo. Nós estamos agora em abril, então daqui a um mês e poucos dias essa empresa já vai pagar dividendo ou vai anunciar o quanto de dividendo ela vai pagar respectivo ao período. E aí, claro, tem aquela questão data com, data ex, né, que é a data após divulgação dos dividendos. Então é uma empresa que você já também sabe que pode pagar dividendos aqui fixamente no mês de junho. Então aí você consegue alocar para cada mês uma empresa específica. Para junho eu vou comprar Sanepar, para setembro e dezembro, por exemplo, eu vou comprar Taesa e assim sucessivamente. Sempre empresas do setor perene, né? Existe o setor de telefonia, mas as empresas do setor de telefonia, pelo menos aos meus olhos hoje, não me chamam tanta atenção. A empresa melhor assim que tem, que inclusive o Basco quando comprou praticamente de graça,
foi a Telefônica, e a Telefônica hoje tem, assim, pelo tamanho da empresa, ela praticamente domina, né, o segmento. Mas eu não sou tão fã, não curto, não sei se eu adicionaria a minha carteira de investimento pensando nessa estratégia 100% aí no que o Barsi usou na vida dele. Hoje existem outras empresas também muito boas e é uma ótima forma de você ter parâmetro para criar sua própria carteira de investimentos. Se tem garantia de que isso vai dar certo agora? Cara, eu particularmente acredito que isso é uma pergunta que não dá para ter resposta. Por quê? Porque, como eu falei, o cenário antigo foi outro, na época que ele começou a investir era outro, mas eu digo que é sim uma ótima opção para começar a investir. Mas eu vejo também outras empresas de vários outros segmentos que não é um setor perene, que tem um alto potencial de crescimento e também pode ser interessante para se investir. Eu particularmente gosto de olhar as coisas um pouco mais amplas e mais fora simplesmente desse contexto de seguir o que fulano fez, né? Porque querendo ou não, para ele é uma coisa, deu certo, muitas podem continuar dando certo, mas o futuro ele ainda é indefinido, então eu preciso ter talvez um pouco mais de coragem para arriscar e criar uma estratégia própria baseada no que outras pessoas já fizeram e tiveram de experiência para ter mais sucesso. É uma opinião minha apenas, tá? Você não precisa concordar comigo, mas se você concordar ou discordar também, deixa aí o que você tem a dizer ou qual que é a sua opinião a respeito disso. Eu vou ler todos os comentários. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.